Marcos também chegando. Bom dia, Marcos. Bom dia. Oi, Yuri. Bom dia. Tranquilo, né? Verdade, Denivaldo. Foi um belo jogo. O time não jogou, deu pro gasto, né? Digamos, não jogou tão bem assim, né? Mas serviu pro propósito, né? Do jogo. Tava com o regulamento debaixo do braço, né? Digamos. Agora, o interessante foi o final do jogo do Flamengo, né? Eu tava assistindo, o jogo do Flamengo tava uns 5 minutos ou 6 atrasado em relação ao jogo do Galo, né? Porque teve um acréscimo grande no primeiro tempo. O time do Flamengo parece que tá desmantelando, né? Se eles não tiverem cuidado, eles vão perder a Libertadores pro Palmeiras. Por mais que não esteja no bom momento o Palmeiras também, né? Eles estão desandando, viu? Então, parece que o Renato até entregou o cargo, né? William, bom dia. Bom dia, cá estamos. Cá estamos. Eu e Denivaldo aqui, o Yuri estava comentando a respeito da classificação do Galo ontem, para variar. Sabia que até hoje eu não assisti um jogo sequer do Cruzeiro? Nossa, Deus. Mas, você não é um torcedor daqueles fanático que acompanha, né? Não, eu já fui. Isso Já é foi? na época que tínhamos lá o Dida e o O José Dida, Perrella. o goleiro, a época dos Perrella. O Cruzeiro de 2003, né, do Alex Cabeção lá. Exatamente. Dava gosto de ver jogar, né? Eu sou atleticano, Sim. mas o time era muito bom, né? Quando o Cruzeiro foi disputar o campeonato mundial, eu prometi que se perdesse eu ia raspar minha cabeça durante um ano. Foi contra o Borussia? Foi o Dortmund. E aí, raspou? Raspei. Promessa feita, promessa cumprida. Verdade. Hoje eu não tenho coragem mais, não. Eu acho. Eu tenho um irmão que é São Paulino, né? Que mora lá em São Paulo. Na verdade, aqui em Minas ele torcia para o Atlético. Aí quando ele mudou para São Paulo, quando ele virou adolescente, que foi para lá, né? Aí ele passou aquele time de São Paulo dos anos 90, né? Que ganhou bastante coisa no início dos anos 90. Foi. Ele passou a torcer para o São Paulo e hoje ele é fanático, né? Torcedor do São Paulo. E ele costuma apostar, sabe? Caixa de cerveja, esse tipo de coisa, né? O pessoal do sul de Minas torce mais para o São Paulo, que fica mais perto do que para... O pessoal Juiz de Fora ali torce bastante pro Flamengo também, né? Exatamente. Sobra pra gente. Beleza. Tatiana também chegou. Sobra pra gente. Bom dia. Vamos dar continuidade, né? Deixar vocês aqui do lado direito. Colocar nossa aula aqui. A gente estava falando na aula passada a respeito de sistemas de equações diferenciais, aula 12. Eu fiz uma conta aqui, só para poder justificar essa passagem aqui. Depois a gente vai ver o motivo. Só colocar as páginas aqui no lugar. Leram o conteúdo da aula de hoje? Eu confesso que não, porque eu estou aqui imbuído em um diário de bordo aqui, que já... Acordei 6 da manhã, estou aqui nesse diário de bordo, moço. De que disciplina? Resistência dos materiais. Tá. Que o meu é 2 minutos, né? Ou menos. É mais ou menos, tá? Mas não é bem assim, tem que pensar ali bastante. Ai. Sandro também chegando, bom dia, Sandro. Então, o que acontece? Mas tem alguns diários de bordo que dá mais trabalho, né? Dependendo do que foi trabalhado durante a semana, né? Aí fica mais difícil. Já está indo para a terceira folha. Terceira folha? Nossa, então fizeram bastante coisa, hein? O diário de bordo de programação mesmo tem uns 50 perguntas para poder responder. E no final ele tem que gravar um vídeo explicando a questão. E o Padlet? Eles pedem para fazer o Padlet? Uhum. Tá.
Eu ainda não aderi a essa moda, não, entendeu? Mas como as ANP tá acabando, graças a Deus, o ano que vem a gente volta. Marcos, joia? Vou colocar aqui para dar o crédito para quem está aparecendo, né? Senão não vai aparecer lá no vídeo. Então, o que acontece? O ano que vem a gente volta presencialmente, então não vai ter diário de bordo, não. Vai dar para acompanhar semanalmente, né? A evolução, né? Vocês podem também na sala de aula, né? Dá para a gente conversar mais no final da aula, esse tipo de coisa, né? Antes de começar a aula, para poder ter esse feedback, né? Do que está acontecendo. É melhor do que virtualmente. A gente adaptou por esse diário de bordo, né? Para poder ter o acompanhamento fora desses encontros síncronos, que geralmente é pouco tempo, a gente deixa só para passar o conteúdo, e as conversas, que seria no começo da aula, no final da aula, né? Aí migrou para o diário de bordo, para a gente poder sentir como é que vocês estão vendo a disciplina, né? E são 72 horas, né? Exatamente. Pois, a diferença é gritante. A diferença é gritante, né? Praticamente cai para um terço, né? O acompanhamento com vocês cai para um terço das 72 horas. A gente vai ter 24 aulas ao vivo, né? Digamos. Por falar de aula ao vivo, semana que vem tem a questão dos feriados. Na verdade, dia 28, hoje, né? Dia do servidor público, acho que é hoje, seria feriado, né? Aí o que acontece? O Instituto colocou esse feriado de hoje na segunda-feira, dia 1º. O pessoal costuma brincar dia dos homens, né? Dia de todos os santos, né? Porque tem o Dia Internacional da Mulher, dia 8, aí fala que dia 1º de novembro é dia dos homens, né? Todos os santos. Nem todos os santos nem todo homem é santo, né? Mas é uma brincadeira. Então, esse feriado de hoje vai ser transferido para segunda, e na terça-feira, dia de finados, seria normalmente feriado, mas só que esse feriado foi antecipado lá atrás, lá no mês de março, né? Quando o prefeito decidiu fazer aquele fechamento por um pequenos, antecipando alguns feriados, né? Para a cidade ficar um tempo sem muito movimento. Então, na terça-feira não é feriado, mas que... Então, vamos lá. Na aula passada, de onde você é, Tatiele? Monte Azul. Monte Azul é um pouquinho mais para frente. Não, tem Mato Verde, depois Monte Azul. Voltando, na aula passada a gente estava falando a respeito dos sistemas, a x', né? Igual a x, não é isso? Onde esse x grande aqui era esse A, que era uma matriz 2×2, e esse x grande aqui era um vetor coluna, né? Era um vetor onde tinha a x1 de t e a x2 de t. Era esse vetor x grande. A gente falou a respeito de soluções fundamentais, a gente falou a respeito do Wronskiano, para descobrir quando que as soluções são fundamentais, e quando elas são fundamentais, a gente tem a base de solução, que é a solução geral, dependendo de duas constantes. Só que lá na teoria, apareceram essas duas matrizes para a gente poder diagonalizar a matriz A. Ou seja, o A era escrito dessa maneira aqui, não era para poder diagonalizar? E hoje a gente vai descobrir como encontrar essas matrizes, que eu coloquei elas genericamente como sendo V1, V2, W1, W2. E a matriz D, lambda 1, lambda 2 na diagonal e 0, 0 nas outras, na diagonal secundária. Então, essa fórmula aqui, ela diagonaliza a matriz A, mas como obter as matrizes P e D para o caso real? Ou seja, caso real significa que essas entradas aqui, ó, são números reais, não são números complexos. Beleza? Depois a gente vai ver como diagonalizar isso quando as entradas da matriz são números complexos. Então, dessa igualdade aqui, ó, logicamente eu chamei a matriz P, eu chamei esse V1 aqui, ó, esse V1 é a primeira coluna da matriz, esse V2 é a segunda coluna da matriz P. Tranquilo? Só para a anotação ficar um pouco mais concisa, mais compacta. Então, dessa igualdade aqui, se você multiplica, tá vendo? Se você multiplica por P à direita, tá vendo? Se você multiplica P à direita, tanto do A e quanto do P vezes D vezes P a menos 1, essa parte aqui, ela vira identidade, não vira? Porque eu tenho P a menos 1 vezes o P. E o que sobrou? Sobrou AP vezes PD, né? Sobrou aqui. Tranquilo? Dessa desigualdade, olha para você o que acontece. Quando você pega A e multiplica por P, aqui ficou parecendo que você distribuiu, né? E no fundo acontece isso. Aí você fala, mas isso aqui não é número real. Isso aqui é matriz, não é? Essa matriz aqui é uma matriz A,
Esse vetor V1 grande aqui é um vetor coluna, de 2 entradas, né? 2 linhas com uma coluna. O vetor V2 também é um vetor 2 por 1, né? 2 linhas por uma coluna. É exatamente esse aqui é o V1, esse aqui é o V2, né? Por que isso aqui pode distribuir dessa maneira? Aí por isso que eu fiz essa continha aqui do lado, para vocês terem o sentimento que realmente isso acontece, tá vendo? Você pega uma matriz A, 2 por 2. Pega a matriz P. Tá vendo? Desse jeito. Aí, o que é A vezes P? Quando você multiplica essa matriz vezes essa matriz, tá vendo? Primeira linha vezes primeira coluna, coloca aqui. Segunda linha vezes segunda coluna, coloca aqui. Opa. Primeira linha vezes segunda coluna, coloca aqui. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, coloca aqui. E por último, segunda linha vezes segunda coluna, coloca esse número aqui. Bom, multiplicação de matriz normal, não é isso? Agora, o que é A vezes V1? É a matriz A, isso aqui, tá vendo? Vezes a matriz V1. Lembra que o V1 grande é V1, V2? A matriz 2 por 1? Então, quando você pega a primeira linha vezes primeira coluna, vai dar exatamente isso aqui, tá vendo? Segunda linha vezes primeira coluna, vai dar isso aqui. Tá vendo que isso aqui é AV1, ele corresponde exatamente aos elementos da primeira coluna da matriz multiplicação A vezes P? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, ó, tá vendo? AV1, isso aqui, ó, AV1, na verdade, é a primeira coluna da matriz multiplicação A vezes P. Da mesma forma, se você multiplicar A vezes V2, tá vendo? O que você vai ter? Você vai ter a matriz A vezes a matriz V2, tá vendo? A matriz V2 agora é W1, V2 grande, né? É W1, W2. Então, primeira linha vezes primeira coluna, segunda linha vezes primeira coluna. Tá aqui. Tá vendo que isso aqui coincide exatamente com a segunda coluna da matriz A vezes P? Então, é exatamente essa conta que está feita aqui, ó. AV1, AV2. Se você pegar a matriz P e multiplicar pela matriz V, ou se você pegar a matriz P e multiplicar pela matriz D, que é o outro lado, ó, a matriz P, essa aqui é a primeira coluna da matriz P, V1, V2 pequeno, essa aqui é a segunda coluna, W1, W2. Quando você pega isso aqui e distribui, você vai ter exatamente isso aqui também. Você pode fazer essa mesma conta que eu fiz aqui, né? Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque isso aqui é tudo para motivar essa definição aqui, ó. Essa definição vocês vão lembrar lá da álgebra, da Gaal, né? Como A vezes P é igual a P vezes D, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, não é? Se essa matriz é igual a essa, então significa que essa coluna aqui tem que ser igual a essa coluna. Tá vendo? Essa matriz é igual a essa. Então significa que essa coluna tem que ser igual a essa e essa coluna tem que ser igual a essa, não é? E isso motiva exatamente essa definição aqui, ó. Essa definição aqui é o que a gente definiu lá atrás, lá em álgebra linear, do que a gente chamava de autovetor. Ou seja, esse número real lambda aqui, ó, que aparece, esse lambda 1, lambda 2, que aparece aqui, ó, ele é exatamente o alto valor associado a um autovetor V. Então, logicamente, esse lambda, ele pode esticar o vetor V, ele pode comprimir o tamanho do vetor V, vai depender do valor real de lambda, né? Ou ele pode inverter, né? Se ele for negativo, ele pode inverter. Ele pode inverter, se ele for menor do que menos 1, ele pode inverter expandindo, e se ele tiver entre menos 1, se o lambda tiver entre menos 1 e 0, ele pode inverter, tipo, encolhendo, né? Contraindo, inverter e contraindo. Então, são as possibilidades, né, que a gente tem. Então, você tem uma matriz 2 por 2, esse lambda é chamado de alto valor dessa matriz. Se existir um vetor não nulo, então nós temos que ter em mente que esse vetor V, ele não é o vetor nulo, porque a gente vai trabalhar com sistemas homogêneos, e os sistemas homogêneos são aqueles que são iguais a zero do lado direito. Logicamente, a solução 0, 0, 0 vai satisfazer. Beleza? Então, a gente vai querer não nulo, porque a trivial, a solução 0, 0, 0, 0 vai satisfazer sempre. Mas aqui o vetor ele é não nulo, de forma que essa igualdade aqui, ela vai ser satisfeita. Ou seja, AV é igual a lambda V. Beleza? O V que aparece aqui nessa expressão, a gente dá um nome de autovetor. Então, nós temos um par, né, chamado de alto valor, autovetor.
Bom, ficou claro a definição? De onde saiu a definição do alto valor e alto vetor? Beleza. Então, agora eu vou considerar a matriz identidade, por quê? Para eu poder fazer a continha aqui, ó, eu gostaria de pegar isso aqui, ó, AV e subtrair, né, passar para o outro lado, mas só que matriz, a gente tem que ter um cuidado com esse negócio de passar para o outro lado, entendeu? Multiplicar. Por quê? O que acontece? A vezes V é uma matriz 2 por 2, não é? Porque A é uma matriz 2 por 2. Multiplicando, isso aqui vai ter uma matriz desse lado aqui. Só que aqui, ó, lambda vezes um vetor, vai ficar um vetor coluna, não vai? Porque o vetor V é um vetor coluna. Um número real multiplicado por um vetor coluna vai dar um vetor coluna, né? Vai entrar em cada diagonal. Como que você vai subtrair coisas de dimensão diferente? Não pode, pois pode? Não existe subtração de matrizes com dimensões diferentes. Então, por isso que eu criei, que cria-se esse artifício aqui, ó. Se você pegar a matriz de identidade de ordem 2 e multiplicar pelo vetor V, ele vai continuar sendo o vetor V. Então, ao invés de pegar, por exemplo, V1, V2, eu vou escrever ele assim, ó. V1, 0, 0, V2. Agora sim, ele ficou com dimensão 2 por 2. Por quê? Porque eu multipliquei, esse aqui era o V original, esse aqui é quem? Esse aqui é a identidade vezes o V. Lembra que a identidade é o elemento neutro da multiplicação, não é? Então, quando você multiplica o elemento neutro da multiplicação, você não altera o vetor, não é isso? O resultado final. Então, por isso que eu fiz isso aqui, tá vendo? Eu multipliquei a matriz de identidade, aí sim eu passei para cá, ó, aí eu peguei e subtraí agora. Quando eu subtrair, essa matriz aqui é 2 por 2, essa matriz aqui também é 2 por 2, e o lambda vezes a identidade vai dar 2 por 2. Então, essa subtração aqui, ok, agora. O resultado vai dar uma matriz 2 por 2, ok? E aí eu vou multiplicar uma coisa com duas linhas e uma coluna, né? Que é o vetor V. É totalmente possível, porque esse camarada aqui é igual a esse, né? Ou seja, faz sentido a multiplicação da matriz. E o resultado vai dar o quê? 2 por 1, né? Que é esse pessoal aqui de fora, que é o resultado da matriz. 2 por 1, que é exatamente esse vetor nulo aqui, ó. Tá vendo que tem uma barrinha em cima dele? Essa barrinha em cima dele é para denotar que ele é exatamente o vetor nulo. Desse jeito aqui, ó. Ele tem duas linhas e uma coluna. Beleza? Aí, ficou clara essa subtração aqui? Essa álgebra de matrizes, digamos? Então, eu preciso que esse vetor V, ele seja não nulo, certo? Bom, lembra que eu falei para vocês que, como isso aqui deu igual 0, 0, esse aqui deu um sistema o quê? Deu um sistema que a gente chama de homogêneo. É um sistema assim, ó. AX mais B igual a 0, CX mais DY igual a 0. Logicamente, o XY igual a 0, 0 é solução disso aqui. Independente dos coeficientes, concorda? A solução trivial. Mas só que eu não quero o XY, esse XY aqui está fazendo o papel do V da história, né? Eu não quero esse XY igual a 0, 0, eu quero ele não nulo. Para ele ser não nulo, eu preciso que esse sistema aqui tenha o quê? Tem infinitas soluções, para poder me escolher uma diferente da nula, concorda? E para um sistema ter infinitas soluções, qual que é a condição que eu preciso? Lembra disso aqui? O determinante dos coeficientes do sistema, nesse caso aqui, os coeficientes é esse aqui, né? A, B, C, D. Os coeficientes do sistema, o determinante dele tem que ser igual a 0. Porque se o determinante for diferente de 0, a solução é única, não é isso? E como a trivial é solução, então não teria outra. Ficou claro? Beleza. Então, eu preciso impor essa condição aqui. Bom, dando sequência, aqui eu vou só dar nome aos bois, né, que a gente já tinha falado a respeito, qual que é o nome dessas equações e tal. Então, aqui, ó, esse determinante aqui, ó, que a gente acabou de colocar a condição para ter infinitas soluções, ele é diferente de 0. Como essa matriz ela é 2 por 2, isso aqui, quando você faz o determinante, né, quando você pega esse vezes esse menos esse vezes esse, né, fazendo o determinante da matriz 2 por 2, isso aqui, como eu tenho uma variável lambda, isso aqui vai dar um polinômio, dependendo de lambda. Esse polinômio, a gente dá um nome para ele, aqui embaixo na definição 4.10, a gente dá o nome dele de polinômio característico,
E os zeros desse polinômio característico, ou seja, os valores de lambda que zera esse polinômio característico, os valores de lambda que zeram esse polinômio característico, a gente vai dar um nome de alto valor, beleza? E lembra como ela é de grau 2? É um polinômio de grau 2, então quais são as possibilidades? Só tem duas raízes, né? Ou elas podem ser reais distintas, elas podem ser reais iguais, elas podem ser complexas, beleza? Então a gente vai ver cada caso desse aí, o que vai gerar no meu sistema a solução, beleza? Como é que seria, ou seja, lembra que aquele x de t, a gente colocou ele como sendo C1 e elevado a lambda 1t, que multiplica V1, V2, mais um C2 e elevado a lambda 2t, W1, W2, não foi isso que a gente viu? Então, para você ver, para esse valor de lambda aqui, ó, de acordo com esses valores de lambda, se eles forem iguais, ou se foram os dois positivos, os dois negativos, um positivo, um negativo, ou os dois complexos, né? Ele e o conjugado. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ter o que a gente chama de retrato de fases diferente para cada sistema, que vai depender dos autovalores, beleza? Esses camaradas que apareceram aqui na minha solução, a gente vai falar deles exatamente aqui na letra B, ó. Por quê? Para cada lambda, para cada autovalor, está relacionado um autovetor. Esse autovetor, você resolve ele, você encontra ele resolvendo esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui é exatamente o sistema que gerou o determinante do polinômio característico igual a zero aqui, ó. Então, para cada valor de lambda encontrado aqui na raiz do polinômio característico, você substitui aqui, ó, no lugar desse lambda aqui. Isso aqui vai ficar um sistema 2×2, com infinitas soluções. Então, logicamente, você vai conseguir um V1, V2, isso aqui relacionado a lambda 1, e depois você vai escolher um W1, W2 relacionado com lambda 2. Então, que são o quê? Que são os autovetores não nulos associados aos autovalores. Então, a pergunta da aula de hoje, como encontrar as matrizes P e D, não é isso? Então, a matriz D, ela lembra que a D era assim? Lambda 1, 0, 0, lambda 2? Essa era a D, não é? Então, simplesmente encontrar as raízes do polinômio característico e substituir aqui na diagonal. Pronto, achou a matriz D. E quem que é a matriz P? São exatamente os autovetores relacionados aos autovalores. Ficou claro como é que a gente encontra a matriz P e D? É o que está falando nesse texto aqui, né? Tranquilinho, gente? Vamos ver um exemplo prático, como é que funciona? Acho que tem 2 exemplos na aula de hoje, 11h27. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho um sistema aqui, ó, o sistema x1' igual a x1 menos x2. Tá vendo que aqui eles não são desacoplados. Tá vendo que não são desacoplados? Não dá para me resolver nem essa primeira e nem essa primeira, tá vendo? Não tem como desacoplar, resolver, porque o x1 depende de x2 e o x2 aqui de baixo depende de x1. Então, ele não está desacoplado e nem quase desacoplado, né? Se eu matasse esse aqui ou um desse aqui, por exemplo, eu ficaria dependendo só de uma variável, né? Aí sim eu conseguiria resolver desacoplado, igual a gente fez no 4.1 e no 4.2. Mas nesse caso aqui não dá. Professor, quando você fala desacoplado, seria independente? Uhum. Eu não teria esse camarada aqui e não teria esse aqui. Aí isso aqui é desacoplado. Por quê? Porque aqui só depende do x1 e aqui só depende do x2. Então, igual o exemplo 4.1, que a gente começou a história lá falando a respeito dele, né? Beleza? Isso aqui é desacoplado. Desacoplar significa que você pode resolver uma equação independente da outra. Nesse caso aqui, ele não está desacoplado. Ele está acoplado. Beleza? Por que ele está acoplado? Porque o x1', tá vendo? Ele depende do x1 e do x2, das funções x1 e x2, e o x2' também, a derivada dele, depende do x1 e do x2 também. Então, nesse caso aqui, ele não está desacoplado. Ele está acoplado.
Então, quem que é a matriz dos coeficientes do sistema? É quem que acompanha aqui, né? Então, o 1 acompanha o x1, o menos 1 acompanha o x2, né? O menos 4 está aqui e o 1 está aqui. Então, essa é a matriz A. Beleza? Agora, para poder calcular o polinômio característico, eu tenho que fazer essa conta aqui, né? É o determinante de A menos lambda I, ó. O que é A menos lambda I? Vou fazer essa conta aqui. Esse, no caso aqui, I2, né? Porque é de ordem 2 a identidade. Isso aqui é você pegar a matriz 1 menos 4, menos 1 e 1, menos... O que é lambda vezes 2? É multiplicar a lambda na identidade, beleza? Então, quando você faz a subtração, vai ficar 1 menos lambda, menos 1 menos 0, então vai ficar menos 1, menos 4 menos 0 vai ficar menos 4 e 1 menos lambda. Beleza? É o que está aqui. Calcular o determinante é multiplicar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Você vai ter um polinômio, lembra que eu falei para vocês? Um polinômio de grau 2 na variável lambda, não é isso? Você encontra as raízes, nesse caso aqui usa Bhaskara, né? Encontra as raízes, lambda 1 e lambda 2. E aí, agora eu vou descobrir quem que é a matriz P. A matriz P, vocês lembram que as colunas da matriz P é formada pelos autovetores associados aos autovalores. Então, primeiro, para lambda 1 igual a 3, o que eu vou ter? Ó, eu vou pegar e vou colocar 3 no lugar do lambda 1. Então, o que acontece? Aqui, ó, eu vou ficar com 1 menos 3, ó. Substitui aqui, ó. 1 menos 3 vai dar menos 2, concorda? Menos 1 vai ficar quietinho. Menos 4 vai ficar quietinho, e 1 menos 3 vai ficar menos 2. Então, isso aqui é substituindo lambda igual a 3. Quando você substitui lambda igual a 3, você vai ter exatamente essa matriz. Tá vendo? Aqui eu fiz a conta separadamente, mas ó, você viu, eu peguei AV1 menos... Lembra que eu tenho que resolver o sistema AV igual a lambda 1 e 2V1? Tem que substituir. Olha, tá vendo? Eu peguei o A, V1, igual a... Aqui eu já multipliquei, tá vendo? Eu peguei o 3 e multipliquei pela identidade, já coloquei aqui, ó. Beleza? Multiplicar 3 na identidade, fica 3 na diagonal. E aí eu tenho que resolver esse sistema. Quando você pega o quê? Primeira linha, fica V1, né? Esse vezes esse, menos V2, esse vezes esse. E aqui do outro lado fica quem? Menos 4V1 mais V2. E do outro lado fica quem? 3V1. E aqui 3V2. Então, esse camarada aqui, ó, é igual a esse. Primeiro aqui, tá vendo? E esse aqui de baixo é igual a esse aqui. Tem infinitas soluções, né? Porque, logicamente, o determinante dá 0. Então, o que acontece? Aqui você pode isolar o V1 em função de V2 ou vice-versa. O que for mais fácil. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse V2 aqui, ó. Ou pode ser esse aqui de cima. Peguei esse V2, passei para o outro lado. Então, vai ficar V2 é igual V1 menos 3V1, né? Esse camarada aqui foi para o outro lado de cá. Né? E esse V2 foi para o lado de cá. Então, ficou com V2 igual a menos 2V1. Beleza? Então, como é que seria o meu V1 grande? Seria o quê? São os vetores, né? Ou seja, a representação do vetores são os pontos V1, V2 pertencente ao R2, tal que o V2 é igual a menos 2V1. Então, aqui eu posso colocar tudo em função de V1. Então, significa, para você ver, ó. Imagina que esse aqui é o eixo V2, esse aqui é o eixo V1. Então, o que acontece? Como é que eu marco 1 menos 2? Então, eu vou marcar 1 para V1 e menos 2 para V2. Então, significa que meu autovetor, ele vai estar aqui em cima, ó. Então, esse camarada aqui, ó, é a representação, né? Porque esse V1, ele está livre para poder ser um número real qualquer. Então, todo mundo que esteja aqui, ó, lembra que se você pegar esse V1 negativo, por exemplo, você pode inverter ele, né? Beleza? Você pode inverter, pode crescer. Vai estar sobre essa reta aí, não vai? Essa reta é a reta V2, é como se fosse y igual a menos 2x, né? Colocando na linguagem XY, que a gente está acostumado. Só que eu estou chamando o y de V2 e o x de V1.
mas é a mesma coisa. Então, todo mundo sobre essa reta aqui, ou seja, o que a gente chama de alto espaço, né? O meu alto espaço, que é o espaço formado pelos autovetores, ele vai estar aqui em cima dessa reta. Ficou claro isso para o lambda 1 igual a 3? Sim. Pegamos um alto valor e transformamos em um alto vetor, né? Isso. Então, esse camarada aqui é um representante, tá vendo? Do alto vetor gerado pelo alto valor 3. Ok? Agora repete para menos 1. Agora eu vou repetir para menos 1, exatamente. Agora eu vou colocar menos 1 no lugar do lambda. Então, aqui nessa conta aqui, ó, no lugar desse lambda aqui, eu vou colocar menos 1. Aí, tá vendo que eu multipliquei menos 1 vezes a identidade? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Esse vezes esse, ficou desse lado de cá. Esse vezes esse, ficou desse lado de cá. Porque 0 vezes W2 vai dar 0, né? Depois, menos 4 W1, mais W2. E desse lado aqui, 0 vezes W1 e menos W2. Tá aqui. Então, aqui, o que acontece? Eu vou isolar o W2. Eu vou pegar esse W2 e vou passar para cá. Eu vou pegar esse W1 e passar para cá. Então, o W2 vai ficar 2W1 positivo agora, né? Então, quem vai ser o representante agora? Ao invés de ser o vetor 1 menos 2, vai ser 1 e 2. Vai ser aqui agora. Então, todo mundo que estiver aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o alto espaço gerado pelo alto vetor 1, 2, né? Que é representante o quê? Do alto valor menos 1. Tranquilo? Agora, depois a gente vai ver como é que fica o desenho disso aí. Agora, como é que fica as matrizes P e D? Ó, lembra que a matriz P, a diagonal, ó, as colunas dela são o quê? São autovetores, não são isso? Aí, o que aconteceu aqui? Eu peguei um representante, eu coloquei 1 menos 2. Mas se alguém quiser fazer uma matriz P, multiplicando, por exemplo, pegar o V1 igual a 2, colocar 2 e menos 4, ok. Porque não é único, entendeu? Eu peguei o mais simples possível. Eu peguei 1 e menos 2, o caso onde o V1 aqui vale 1, tem que ser diferente do vetor nulo. Logicamente, se eu pegar o V1 igual a 0 aqui, eu zero tudo. 0, 0 também é solução, mas eu não quero 0, 0, 0 solução, beleza? Então, se eu pegar o V1 igual a 1, eu vou ter 1 menos 2. E se eu pegar, por exemplo, o W1 igual a 1, eu vou ter 1, 2, que é a outra coluna. Mas se você multiplicar por 2 e colocar aqui 2 e 4, a matriz P também poderia ser essa. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Eu pego, geralmente, sempre a mais simples possível, né? Pega esse camarada, um representante igual a 1. Esse aqui também, né? Peguei ele igual a 1. É uma possibilidade, não é? Então, essa é a matriz P. A matriz D é a matriz onde você coloca os auto... Ó, observe aqui a questão da ordem, né? O primeiro camarada que você entrou aqui na primeira coluna foi relacionado a qual alto valor? Foi o 3, não foi? A segunda coluna aqui foi relação menos 1, não foi o outro alto valor? Então, essa ordem aqui importa, porque matriz, ela não trabalha muito bem quando você troca os negócios de lugar, não. A questão da comutativa com matriz não é legal. Então, se você pegar e fazer essa conta aqui, ó, eu não fiz a conta aqui no texto, mas você pode checar depois. Encontra a inversa dessa matriz P, multiplica ela por P vezes D vezes P é menos 1, você vai ver que vai voltar na matriz A. Ou seja, essa matriz P escolhida dessa maneira, D escolhida dessa maneira, ela realmente diagonaliza a matriz A. Então, de acordo com o que a gente viu na teoria passada, quem que seria a solução? A solução seria C1 E elevado a lambda 1. Tá vendo que o valor lambda 1 aqui eu coloquei quem? 3, né? Esse camarada aqui é o V1, V2, um representante dele, tá vendo? Mais C2 E elevado a menos 1, né? Menos 1 vezes T. E esse camarada aqui é o W1, W2. Será que isso aqui é solução geral? Para ser solução geral, vocês lembram que precisa ser solução fundamental. Tem que calcular o Wronskiano, não é isso? Quando você pega isso aqui e coloca no zero, coloca o t igual a zero para calcular o Wronskiano, o que vai dar? Vai ficar e elevado a zero, então vai ficar 1 menos 2. Aqui e elevado a menos 0 vai dar 1 também, né? Então vai ficar 1, 2. Quando você calcula esse determinante aqui, dá 4.
diferente de 0. Lembra que eu falei para vocês? Não é sempre que dá 1? Então, vai depender o quê? Vai depender do problema em si. Ficou claro? Bom, essa é a conta. Eu encontrei essa função. Observe que essa função aqui é uma função vetorial. Por que ela é uma função vetorial? Porque ela é uma função, ó, esse x1 aqui, ó, pequeno, é uma função que vai de R em R. 2, né? Desculpa. E esse x2 aqui é uma função que vai de R em R2 também. Por que em R2? Porque, ó, pra você ver, esse x1 aqui, ó. Ah, não. É só R mesmo. X1 é R. O par ordenado que vai no R2, né? Por que o par ordenado vai em R2? Porque quando você pega x1, x2 para fazer esse xão grande, o que acontece? O resultado aqui, ó, ele tem a base dela é um vetor do R2, não é isso? Porque esses vetores aqui é um vetor, 2 linhas por uma coluna. Então, o que acontece? Cada uma dessas funções aqui vai de R em R, mais esse x grande, ela é uma função vetorial. Então, o que acontece? Ou seja, ela sai de R, essa x grande, ela sai de R e chega em R2. Então, esse tipo de função aqui, ela não é muito simples desenhar ela, fazer o esboço, fazer o retrato de fase que a gente fala. Por quê? Porque aqui, ó, olha o x1. O x1 você consegue desenhar ele, você não consegue? Você consegue fazer o gráfico dele, porque é uma exponencial somado com outra exponencial. O x2 também você faz. Mas para fazer o gráfico x1, x2, isso aqui já fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Para fazer o x1, o x2, o que você teria que fazer? Você teria que isolar o t, nenhuma delas, em função do... Ó, o x1 depende de t, não é isso? O x2 também. Então, você teria que isolar o t no x1 e substituir aqui no lugar do t do x2. Aí você ficaria com x1, x2. Ou seja, isso aqui também não é tão simples de fazer. Por isso que, geralmente, o pessoal só faz o esboço do gráfico. Nesse caso aqui, a gente tem um ponto que a gente chama de cela. Por que cela? Porque, não sei se dá para observar aqui a setinha. Tem umas setinhas nas curvas, tá vendo? Lembra do ponto 1, menos 2? E do ponto 1, 2? Tá vendo que ela tá exatamente em cima dessa reta aqui, ó? Essa reta aqui, ó, tá no x2, x1, tá vendo esse retrato de fase? Esse camarada aqui foi o que a gente chamou de y igual a menos 2x, ou v2 igual a menos 2v1. E esse outro camarada aqui é y igual a 2x, ou w2 igual a 2w1. Foi o que a gente obteve lá, não foi? Então, são os dois autoespaços. Então, esses camaradas, tá vendo que tem uma setinha aqui que tá chegando, aproximando aqui da origem? E essa aqui tá afastando da origem? Tá fugindo? Por que essa aqui tá fugindo? Você lembra que essa aqui foi relacionada ao alto valor 3, não foi? E essa outra aqui foi relacionada a outro valor menos 1. Como é que é a carinha da solução x1? x1 é c1 e elevado a 3t, que multiplica 1, 2, quanto foi lá? Cadê? 1 menos 2, né? Ó, o x1, vamos pegar o x1 aqui lá de cima. 1 positivo, tá vendo? 1 positivo, então aqui ficou só 1 positivo. Deixa eu apagar aqui. Então, vezes 1 mais C2 e elevado a menos t, né? Que foi a outra solução. Opa. Tá vendo? C2 elevado... Vezes 1 também, não é isso? Vezes 1 também. Então, quando você faz o gráfico disso aqui, ó, vocês concordam que quando t cresce, o que acontece com o limite de x1 quando t vai para... Quando t tende a zero? Quando t tende a zero, o que acontece com isso aqui? O que vocês acham que acontece com isso aqui? Hã? Ó, se isso aqui tende a zero, então
é melhor pegar o infinito, né? Que seria interessante o que acontece quando o t vai para infinito, que está fugindo da origem, né? A origem seria isso aqui, esse ponto aqui. Então, quando o t vai para infinito, você concorda que isso aqui vai para zero? E isso aqui explode? Então, tá vendo que ela está saindo? Ou seja, quando o t fica grande, isso aqui vai fugir da origem, tá vendo? Agora, se você pega o x2, ó, quem que é o x2? O x2 de t. O x2 de t, quem que é o x2? Vamos lá? Esse aqui dá menos 2 agora, né? Menos 2 C1 e elevado a 3t. E aí o outro é... Cadê? 2 positivo, tá vendo? 2 aqui na parte de baixo. 2 positivo mais 2C2 e elevado a menos t. O que acontece com o limite de x2 quando o t vai para mais infinito? Ó, quando o t vai para mais infinito, ó, o que acontece? Logicamente vai depender dos valores das constantes, né? Mas a princípio, quando o t vai para mais infinito, essa parte aqui está negativa, tá vendo? Se você considerar C1 e C2 positivo, pegar o caso mais simples, C1 e C2 positivo, isso aqui vai dar negativo, então isso aqui viria para menos infinito, né? Se isso aqui for negativo. E esse camarada aqui, ó, quando o t está indo para infinito, esse camarada aqui tende a zero. Então, o que a gente conclui com isso? Isso aqui iria para menos infinito. O que significa menos infinito? Significa que quando o t vai para mais infinito, essa coisa está aproximando da origem e não afastando. É o contrário da outra. Beleza? Então, se o alto valor, o que vocês podem memorizar, né, para poder ficar mais claro? Quando o alto valor for positivo, as soluções elas se afastam da origem. E quando ele for negativo, as soluções elas aproximam da origem, para ter quando vai para mais infinito. Beleza? Então é sempre esse comportamento. Aí você pergunta, e essas outras curvas, por que elas estão assim, né? Vou dar uma limpada aqui, né, para vocês verem direito o gráfico. Por que essas outras curvas estão assim, né? Ou seja, parece que ela está vindo aqui e depois acompanhando aqui, né? Parece que ela está vindo descendo aqui e depois desce aqui também. Né? Tá fazendo isso, indo e voltando, né? Isso aqui é devido a um teorema que a gente tem chamado de o teorema de... como é que é o nome do teorema? Continuidade de soluções. O que é continuidade de solução? Lembra que a solução de um EDO, ela é o quê? É uma família de curvas. Essa família de curva, ela preenche todo o plano. Logicamente, isso aqui vai depender das constantes que você vai colocar no sistema. Então, se você pega uma condição inicial que não esteja sobre esses autoespaços, se você pega uma condição inicial aqui, por exemplo, então a curva solução que vai passar por esse ponto, ela tem que depender continuamente das curvas vizinhas. Então, se você pega qualquer condição inicial fora do autoespaço, ela tem que seguir o que o autoespaço está fazendo. O autoespaço, lembra que são essas retas geradas pelos autovetores, beleza? Então, por isso que o gráfico ficou com essa característica. Ficou parecido com isso. Aí você pergunta, mas como que eu vou saber exatamente onde é que passa a curva? Lembrando que isso aqui é simplesmente um esboço, né? Ou seja, isso aqui não é nada questão de escala, né? O que eu posso afirmar para vocês é essa questão do gráfico tá mais torto ou menos torto, que poderia ser assim, por exemplo. Ó. Vou pegar o tradicional aqui, o bem... Esse aqui seria o mais reto possível, né? Isso aqui está relacionado, por exemplo, se um alto valor tivesse o mesmo módulo. Por exemplo, se o lambda 1 fosse 1 e o lambda 2 fosse menos 1, por exemplo. Eles têm o mesmo módulo. Nesse caso aqui, um vale 3 e outro vale 1 em módulo. Então, por isso que ele está meio torsionado, tem uma torção nele. Se eles tiverem, os autovalores, eles tiverem o mesmo módulo, né, um positivo e outro negativo, ele vai ficar mais certinho desse jeito. Por quê? Você ia encontrar autoespaço que seria o quê? Simétrico um ao outro, beleza? E aí a cela, que a gente chama, né, esse retrato que faz a gente dar o nome de cela,
ela teria uma característica mais certinha desse jeito aqui e não rotacionada dessa maneira. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu tinha um sistema aqui feito no MATLAB que dava para resolver esse sistema linear, só para vocês verem essa questão de como é que gera o retrato de fase, dependendo dos autovalores, dependendo, na verdade, dos coeficientes do sistema, né? Da matriz A. Aqui, ó. Eu acho que foi esse aqui. Ó, o que é isso aqui, ó? Não sei se dá para... Esse aqui não dá, infelizmente, não dá para me dar zoom. Nisso aqui não dá para... Deixa eu ver se tem como dar zoom nesse aqui. Acho que não tem, né? Não tem como dar zoom nesse. Mas observe isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma grade, né, de menos 10 ante 10 no XY, né, para poder representar. Aqui eu coloquei os coeficientes do sistema, tá vendo? 1, menos 4 e 1. Eu acho que, inclusive, é exatamente esse exemplo. Deixa eu ver se é esse exemplo mesmo. Quem que é a matriz A aqui? A matriz A, 1, menos 4 e 1. 1, menos 4 e 1. Aqui eu pedi para poder... Tá vendo aqui as derivadas? Tá vendo? O x1 em relação a t, ax1 mais bx2. É exatamente aquele sistema que a gente tem lá, né? De equação diferencial. Aí quando você pede para poder fazer o desenho... Aí, cadê o desenho? A gente tá fazendo ainda? Acho que tá escrito aqui que tá ocupado. Tá fazendo ainda. Tá vendo? Nesse caso aqui, ele não chegou a desenhar os autoespaços, tá vendo? Mas dá para ver que um tá aqui, ó, nessa posição, tá vendo? E o outro dá para ver que tá nessa posição. Tá vendo que tem um chegando? Tá vendo a setinha chegando? E tem outro aqui dessa posição aqui na diagonal secundária aqui que tá saindo, ó. Aí o que acontece? Se você muda, logicamente, os coeficientes do sistema, que é exatamente o próximo exemplo aqui, ó. Esse próximo exemplo aqui eu só mudei, fiz mais uma conta, a mesma conta, só que eu coloquei 3 menos 1, menos 2 e 2. Então, quando você fez aqui, calculou o polinômio característico, você encontrou dois autovalores reais iguais, tá vendo? Os dois positivos. Então, nesse caso aqui, ó, como os dois é positivo, aqui você faz a mesma conta, faz para o lambda 1 igual a 1, vai encontrar o alto vetor 1 e 2, tá vendo? Depois você substitui por 4, vai encontrar menos 1 e 1, tá vendo? Exatamente as matrizes P é formado pelos autovalores, tá vendo? A matriz D diagonal, aí você tem a solução, do mesmo jeito que eu fiz o outro exemplo, tá vendo? Mesmo passo a passo. Aqui, por que é solução fundamental? Quando você calcula no zero, você vai ver que o determinante dá 3. Só que aqui muda o desenho. Por que muda o desenho? Porque agora não tem ninguém chegando mais, porque os dois autovalores, os dois são positivos, tá vendo? Essa exponencial aqui, elas vão para mais infinito, porque os dois são positivos, tá vendo? Aqui, ó, a exponencial de t, exponencial de 4t. Então, quando você pede para poder ver o desenho, tá vendo? Ó, que tá todo mundo saindo. Aqui eu tenho um alto espaço saindo, tá vendo? Porque esse camarada aqui é o referente, lembra que teve um igual a, ó, aqui, ó, menos 1 e 1, menos 1 e 1, e o outro foi 1 e 2, tá vendo? Ó, 1 e 2 vai estar aqui, ó, 1 e 2 vai ser esse aqui, ó. Mas você pegou 1 aqui, 2 aqui, ó. E o outro menos 1 e 1. Aqui, né? Tranquilo? Por que isso aqui realmente dá dessa maneira? Vamos ver os coeficientes. Os coeficientes era quem? Era 3 menos 1. 3 menos 1. Se eu mudo aqui para 3. Aqui menos 1 tá ok. O outro de baixo era menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Menos 2. Menos 2 e 2. Olha o que acontece.
Tá todo mundo saindo, tá vendo? Ele não desenhou novamente o eixo, mas dá para perceber que um é esse aqui, né? Que seria 1, 2. E o outro, menos 1, 1, tá aqui, ó. Mas a setinha tá todo mundo saindo da origem, por quê? Porque as duas exponenciais da solução, elas têm o quê? Elas têm expoente positivo. Os dois alto valor, eles são positivos. Nesse caso aqui, é o que a gente chama de nó repulsor. O nome que a gente dá para esse retrato de fase é um nó repulsor. Por quê? Porque todas as soluções elas vão estar saindo, né? Repulsor por causa disso. Logicamente, se você encontrasse dois autovalores reais negativos, aí muda, né? Fica difícil eu ficar chutando valores aqui, mas vamos trocar aqui. Vamos colocar aqui, em vez de menos 1, vamos deixar 1 positivo, ver se muda os autovalores, para ver os dois negativos, né? Não. Pareceu que... Nesse caso aqui, eu acho que deu um foco, né? Tá meio parecendo um redemoinho. Tem que ver teria que ver um sistema de forma que o polinômio característico gera duas raízes reais negativas, beleza? Geralmente talvez, inclusive, até não sei se nesse material vai ter, mas talvez nos exercícios vão ter dois negativos, entendeu? Para poder ter o nó, o que a gente chama de atrator. Atrator significa que vai ter duas exponenciais negativas, e aí, quando o t vai para infinito, elas vão tender à origem, né? Ao invés de afastar da origem. Tranquilo a aula de hoje? Tranquilo. Esse redemoinho ficou até bonito. Ficou bonito, não ficou? E o nome para ele seria? Foco. A gente vai dar um nome foco. Nas próximas aulas, a gente vai chegar nele. Porque lembra que tem a parte complexa? Sim, sim. Isso aí vai estar relacionado à parte real dos autovalores complexos, se é positivo ou negativo, para saber se o redemoinho sai da origem ou chega na origem, né? Dependendo se a parte real for positiva ou negativa. Mas certo. A gente vai chegar lá. E não aparece o X, né? Aparece só as linhas. Exatamente. Porque esse sistema aí está desenhado no X1, X2, né? A solução está desenhada no plano de fase, que a gente chama, né? O retrato de fase, no plano X1, X2. Então, não depende de ter, né? O sistema que a gente chama de autônomo, né? Ele não depende de ter. E nessa última aí, o Wronskiano apareceu com valor 3, né? Exatamente. Quando você calcula no zero aqui, ó. Quando você pega esse aqui e coloca no zero, vai ficar 1, 2, né? Porque e elevado a zero vai zerar. Aqui vai ficar menos 1, menos 2. Então, quando você multiplica 1 vezes 1 menos 2, né? Diferente de zero. Então, significa que isso aqui é solução fundamental. Então, o retrato de fase seria essa figura toda que vimos? Isso, essa aqui. Ah, ok. Isso aqui é o que a gente chama de nó repulsor. Ou seja, todo mundo saindo. Uma possibilidade mais simples para isso aqui seria o quê? Seria esse camarada radial, né? Todo mundo saindo. Isso aqui você consegue quando você tem, por exemplo, lambda 1 igual a 1 e o lambda 2 alguma coisa próximo do 1, né? Digamos 1.1. Se esse camarada for próximo em módulo desse aqui, significa que o desenho, eles vão ter, os autoespaços, eles vão ter o quê? Eles vão ter quase que simetria um com o outro. Por que eu não coloquei lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1? Mas acho que nesse caso aqui também acho que daria. Daria perfeitamente radial. Não teria problema dos dois autovalores serem iguais, não. Nesse caso aqui, eu teria os dois positivos, né? Eu teria um nó repulsor, mas só que da maneira mais radial possível, né? Ou seja, saindo da origem na mesma proporção. Nesse aqui, eles não chegam, eles saem da origem diferente, tá vendo? O pessoal que vem aqui, as soluções que vêm sobre esse alto espaço aqui, ó, acompanhando, eles chegam na origem fazendo uma tangência diferente, tá vendo? Do que as outras soluções que vêm do outro lado. Então, tá vendo que isso aqui não chega na origem, não sai da origem de forma radial. Isso por quê? Porque eu tenho um lambda 1 igual a 1 e um lambda 2 igual a 4. Aí ele entra e sai, né? Os que estão sobre esse alto espaço aqui, ó,
ele sai. Tá vendo? Hum. As condições iniciais que não são pegos em cima desses autoespaços, se você pegou uma condição inicial aqui em outro lugar, logicamente, a solução, como ela está fugindo da origem, quando T vai para menos infinito, então significa que ele está saindo da origem. E está fugindo. Então, T indo para menos infinito, ele está saindo da origem. T indo para mais infinito, ele está fugindo da origem, né? O tempo, é a órbita futura que a gente fala, né? Ou seja, no tempo futuro ele está saindo, está afastando da origem, mas observe que ele não afasta de maneira radial. Por quê? Porque esse camarada aqui ele é diferente desse aqui em módulo. Para ele afastar na mesma proporção, eles teriam que ser iguais em módulo. Nesse caso aqui não precisa nem módulo, né? Que os dois são positivos. E se você pegar negativo, aí só inverte a seta. Ou seja, todo mundo vai estar chegando. Tranquilo. Beleza? Depois vocês dão uma olhada nos exercícios, né, do trabalho, vai ter alguns para vocês fazerem. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar falando. Valdomiro, naquele caso lá da potência da exponencial, sempre que a potência for par, as duas potências nesse caso for par, vai estar saindo da origem, entendendo? Não é possível. Positivo, né? Isso, par positivo. Pode ser ímpar, pode ser 3, 5. Sendo par positivo. Beleza? É positivo e negativo, eu mudei o que eu ia falar. Beleza. Beleza. Sempre que for positivo, vai estar saindo. Sempre que for negativo, vai estar chegando. Devido à própria estrutura da exponencial, né? Exponencial de coisas positivas, quando o tempo vai para mais infinito, elas explodem, elas vão para mais infinito também. Exponenciais de coisas negativas, né? O expoente negativo, quando o t vai para mais infinito, elas tendem a zero. Ok? Beleza, então, gente? Podemos ir? Vamos à bucha. Vamos. Exatamente. Procurar o almoço. Bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até mais o William, Marcos, Yuri. Com Deus. Valeu, até mais. Até mais.